Olá, amigos! Olá, estudantes! Estou aqui de novo para o nosso segundo vídeo. É isso mesmo, para a nossa página do YouTube, Aulas com José Francisco. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar das figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São recursos linguísticos que tornam a comunicação mais expressiva, mais clara, mais enfática, digamos assim. Elas são usadas para dar mais ênfase, expressão e clareza à mensagem. São usadas em discursos acadêmicos ou escolares, redações, diálogos com amigos, ou até mesmo aquelas conversas mais informais. Aliás, eu acho que nessas conversas informais eles até aparecem mais. Existem diversos tipos de figura de linguagem e nós vamos conhecer algumas a partir de agora, ok? Como sempre, no final eu vou deixar fixado na tela a imagem com o nome das figuras de linguagem e com alguns exemplos para que vocês possam ter como referência na hora de estudar, ok? A primeira que nós vamos falar é a antítese. É uma figura pela qual se opõe numa mesma frase duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, ok? Depois, ao final, eu vou deixar os exemplos para que vocês possam entender exatamente o que eu estou falando. Temos também a hipérbole. A ênfase expressiva da hipérbole é resultante do exagero, da significação linguística. Temos a anáfora. É a repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas, com o intuito de enfatizar aquele termo que está sendo repetido, ok? Gradação. O que é a gradação? É uma figura de linguagem que consiste em ordenar ideias ou sentimentos de forma a intensificar ou diminuir progressivamente uma ideia. Ele pode ser ascendente e pode ser também descendente, ok? Metáfora. Ela é utilizada para fazer a comparação entre dois ou mais elementos, sem utilizar termos que indiquem que uma comparação está sendo feita, deixando de forma implícita, ok? Vamos continuar então. Agora a elipse, que é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que pode ser facilmente identificado pelo contexto. A omissão, ela não se altera, ela não altera o sentido da frase. A elipse é uma figura de construção, ou seja, uma figura de sintaxe que tem como objetivo dar mais expressividade ao texto. Depois vem o pleonasmo, que é o quê? Redundância de termos no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo em certos casos, pois ela acaba conferindo maior vigor ao que está sendo expresso. É uma superabundância de palavras que expressam uma mesma ideia na mesma frase, Bem simples. Assíndeto consiste em quê? Na omissão de conjunções coordenativas. É um recurso expressivo que torna o discurso mais conciso, mais eloquente. É muito utilizado por autores, por artistas que escrevem música, que escrevem poesias, por causa da maior capacidade de expressar sentimentos. E a gente sabe que música e poesia é puro sentimento. Polissíndeto é uma figura que consiste na repetição de conjunções
entre orações ou termos de uma oração. É uma figura de sintaxe, ou seja, afeta a estrutura do discurso. É muito usado em textos literários, como os poemas e as músicas. Onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem que imita sons, ruídos, barulhos. É uma figura sonora, ou seja, está relacionada ao som. O som de uma buzina, o som de um telefone tocando, né? O som do trem passando. Essas são as onomatopeias. Temos ainda o eufemismo. O que seria o eufemismo? Ele suaviza ou atenua uma expressão ou informação que seja assim desagradável, que possa parecer meio ríspida. É um recurso linguístico que pode ser usado na comunicação oral, mas também na comunicação escrita. A ironia, né? A ironia é considerada uma figura que consiste em dizer o oposto do que você quer realmente expressar. É uma forma de zombar de alguém ou de algo com o objetivo de criticar, censurar ou até mesmo denunciar. Vamos agora para a personificação. O que é? Uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados, animais ou até conceitos abstratos. Ela também é conhecida como prosopopeia, ok? Não esqueçam desse detalhe. Depende, né? Alguns livros, alguns artigos citam, mas outros não. Mas eu achei interessante que vocês soubessem. Hipérbato, que é uma figura de linguagem que consiste na inversão da ordem direta dos temas de uma oração. É também conhecido como inversão. O próprio nome já diz. E para finalizar, a metonímia, que é uma figura de linguagem que substitui uma palavra por outra, mantendo uma relação de sentido entre elas. É muito usada na linguagem escrita, oral, visual e nas artes como a músicas, poemas, filmes e também publicidade. Ok? Essas foram as nossas dicas de hoje e logo após eu terminar de falar, ficará aqui na tela, né, o nome e o exemplo de cada um para que vocês tenham uma assimilação melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.